Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia de Língua Inglesa e hoje nós temos uma aula para o terceiro ano do ensino médio sobre a unidade He was born in San Francisco, ok? Bom, para a aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com os verbos no passado, ok? Então se há um conteúdo que você já viu, mas você não está bem lembrado, aproveita para a gente poder revisar juntos, ok? Então a primeira atividade que eu trouxe para vocês, a gente vai revisar o Simple Past do be. Então lembra, o be na forma passada, ele vai ter duas maneiras de você conjugar. Ou ele vai ser was, ou ele vai ser were, ok? Was vai ser usado para I, he, she, it. E o were vai ser usado para you, we, they e you no plural, ok? Lembrando também que o verbo be, assim como no presente, ele vai fazer a negativa sozinha, então a gente vai ter wasn't e weren't, e ele também faz a pergunta sozinho, então ele é deslocado para o início da frase, então você pode ter was she, was he, were you, ok? Preparados? Bom, aqui então nós temos algumas frases em que o seu desafio é preencher corretamente as lacunas com o tempo correto, a forma correta do verbo be no Simple Past. Eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo e tente resolver sozinho antes da gente corrigir, ok? Podemos corrigir então? Vamos lá. Vamos ler primeiro, né? Então, Picasso, a Spanish painter. We at home last night. It a rainy day yesterday. The children in the park last weekend. You in São Paulo last year. I offline, sorry. Martha and I on the same class. My parents in London last January. My grandfather a dentist. It 7 years ago. Então vejamos. Então Picasso was a Spanish painter. We were at home last night. It was a rainy day yesterday. The children were in the park last weekend. You were in São Paulo last year. I was offline, sorry. Marta and I were in the same class. My parents were in London last January. My grandfather was a dentist. It was 7 years ago. Ok? Então, se você acertou todas, parabéns. Se você teve alguma dúvida, alguma dificuldade, volta lá no seu material, revisa esse conteúdo porque é bem importante, ok? Só que é claro, Simple Past não é só o verbo be. Como você sabe, a gente tem vários outros verbos que também vão assumir a forma no Simple Past. E no caso do inglês, a gente tem duas situações específicas. Ou ele é um verbo considerado regular e a terminação dele passa a ser ed, ou ele é o verbo irregular. E daí pode acontecer de tudo, né? Ele pode ficar igual, ele pode mudar uma letra, ele pode mudar toda a palavra. Aí você precisa realmente estudar uma lista que existe no seu material com os verbos no passado. E não é só memorizar, mas você precisa saber, sabe? Quanto mais a gente usa, quanto mais a gente pratica, mais fácil fica de lembrar, alright? Então vamos lá na atividade que eu trouxe aqui para vocês. Ela é uma questão do IFS e diz assim: os verbos destacados abaixo estão conjugados no passado simples. Observe as alternativas e assinale a opção em que a sequência dos verbos corresponda à sua forma normal. Então você tem aqui 3 verbos que já estão no Simple Past e você precisa encontrar a base form deles, ou seja, como é que eles ficam na forma normal. Então vamos lá. Marched, grew, became. A gente tem march, grow, become, march, grew, become, march, grow, become, marched, grow, become. Se você quiser dar uma pausa no vídeo para pesquisar, fique à vontade. E a gente já corrige. Podemos corrigir? Então veja lá. A opção correta, march, marched, grew, grew, become, become. Ok? Seguindo, então, eu trouxe uma outra questão para vocês, que é da PUC, que diz assim: complete the following text using the correct past tense conjugation of the verbs in parentheses in English, ok? Então veja que aqui a gente tem um texto e aqui embaixo tem os verbos como eles ficariam no passado. Então vamos ler primeiro o texto. Diz assim:
Last night, Susan go to her friend's birthday party. She danced with her boyfriend and eat cake. After they leave the party, Susan and her boyfriend decide to go and watch a movie at the theater. They see the new Transformers movie, and then they went home. When she get home, Susan take a shower and fall asleep quickly. Então, todos aqueles verbos em parênteses, você precisa identificar qual é a forma correta deles no Simple Past. Então, de novo, se você precisar, pausa o vídeo, dá uma olhada lá no seu material que a gente já corrige. Podemos corrigir, então? E aqui está a opção correta, porque nós temos o verbo go, o passado simples dele é went. Ele é um verbo bem irregular. Daí a gente tem dance, o passado é danced. Ele é um verbo regular e aceita o ed como a forma passada. Depois a gente tem eat, que também é um verbo irregular, ate. Leave, que também é irregular, left. Decide, que é regular, decided. See, outro irregular, saw. Get, irregular, got. Take, irregular, took. E fall, irregular, fell. Ok? Então veja que aqui a gente já tem uma lista de verbos irregulares que são de uso muito frequente, porque eles estão relacionados muitas vezes com a sua rotina. Na verdade, esses são os verbos que você mais precisa prestar atenção, aqueles que você usa e que descrevem coisas que você faz, ok? Então, seguindo adiante, eu trouxe mais uma atividade em que a gente pode praticar agora o Past Continuous. Lembrando que o Past Continuous, você vai ter o verbo be na forma passada, então pode ser was ou pode ser were, seguido do verbo principal que tem a forma gerúndio, ou seja, o ing, ok? Então dá uma olhada nessas frases, se você precisar pausa o vídeo, tenta fazer a atividade sozinho que a gente já corrige. Podemos corrigir então? Veja lá, a primeira diz assim, Harry. Harry é he, ok? He, então, eu vou usar qual forma passada do verbo? Be. Alright? Aqui eu tenho uma pergunta. What you do? Com you, qual será a forma do verbo passado do be que a gente vai usar? E daí responde, I not use. I read a book. They watch the English video all morning. She tell me a very long story, but I not listen. We go home when it started to rain. Será que você acertou? Podemos corrigir? Então lembra, o mais importante era você relembrar a forma passada do be. Se era was ou se era were, e deu o verbo principal com ing. Então as frases ficaram assim. Harry was playing video games from 10 to 11 yesterday. Okay? Então foi uma coisa que ele esteve fazendo durante essa 1 hora ontem. What were you doing last night at 9? Então veja que eu estou fazendo a pergunta, então o were vem para o começo e o do recebe o ing. I wasn't using the computer, I was reading a book. Ok? Então wasn't, a forma negativa do be no passado was. Ok? Então, they were watching the English videos all morning. She was telling me a very long story, but I wasn't listening to her. Veja que de novo a gente tem um caso de um but, que se eu tenho uma frase afirmativa, com o but eu sei que a próxima é negativa, ok? E o último então, we were going home when it started to rain. Então vejam que eram ações que estavam acontecendo, porque é para isso que a gente usa o past continuous, para dizer que algo estava acontecendo, quando pode ter sido interrompido, por exemplo, ou você simplesmente diz que naquele período de tempo o que você estava fazendo. Alright? Bom, eu vou deixar para vocês algumas atividades para que vocês possam praticar um pouco mais. Então aqui é o uso do there be, no caso, no passado, tá?
Então lembra que o there be no presente, que pode ser there is ou there are, é quando eu digo que alguma coisa existe, né? Então, há no singular e há no plural, que em português é a mesma coisa, mas que em inglês, se for um objeto é there is, e se for vários objetos é there are. Aqui no caso, como é o passado, então você vai usar there was ou there were, dependendo se é um objeto só ou se é mais de um. Se é uma pessoa só ou se é mais de uma. A segunda atividade que eu vou deixar para vocês é para revisar um pouco mais o Simple Past, tá? Então veja que aqui a gente tem verbos regulares, verbos irregulares, frases também na negativa, para que você possa praticar o uso do auxiliar did também, ok? E a última atividade que eu vou deixar para vocês é com o Past Continuous Tense, que é esse que a gente acabou de ver, que é a forma passada do verbo be, was ou were, mais o verbo principal ing. Se você tiver qualquer dúvida desses conteúdos, volte lá, estude o seu material, pesquisa essa informação e se prepara para quando voltar às aulas, ok? E bons estudos!